Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santidade, ou então, separação. Como base bíblica, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, abri também o vosso coração. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Essa passagem bíblica traz muito bem destacada a história da igreja de Coríntios. Lá na igreja de Coríntios estava lá manifesto o poder de Deus, estava manifesto lá os dons do Espírito Santo. Era uma igreja que estava desfrutando do poder, dos milagres, das maravilhas de Deus. Ao mesmo tempo que havia lá muita controvérsia, havia muitas discussões e muita mistura. E se requeria da igreja santidade. E se falando de santidade, a palavra de 2 Coríntios 6, versos 14 a 18, ela é cirúrgica. Ela aponta o pecado e ela é direta quando se fala então de santificação. Lá no versículo 11, o apóstolo Paulo está falando da preocupação com a falta de santificação nos tempos de Coríntios, da igreja de Coríntios. E parece que vejo o apóstolo Paulo dirigindo a sua palavra hoje à igreja pela falta de santificação nos nossos dias. Lá no versículo 12, quando o apóstolo Paulo fala, não estamos retirando de vós nosso afeto, mas vós estáis retirando o afeto de nós. Ele está nos dizendo ali que a falta de santidade, a falta de santificação, ela acaba por gerar o afastamento. Significa dizer que quem não quer ser santo, quem não quer se santificar, quem não quer tomar uma decisão, acabará, por fim, por se separar. Lá no versículo 13, ora, em recompensa disso, fala como a filhos, abri também o vosso coração. A santificação, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ela é uma questão de sentimento. E para chegar ao nível de santificação, não existe truques, não existe mistérios, não existe atalhos, não existe algum mecanismo que conduza à santificação, a não ser buscar em Deus a resposta, buscar em Deus a direção, buscar em Deus os passos para a santificação. E só nessa busca você já vai estar encontrando o caminho da santificação. E para isso é preciso desejar ser santo, desejar ser separado. Diga-se de passagem, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, diz a Bíblia que ninguém pode com a verdade a não ser pela própria verdade. O que quero dizer com esse versículo? Venho te dizer que o versículo significa que se você está num relacionamento com quem quer que seja, afetivo, emocional, amigável, o paterno, materno, enfim,
em qualquer que seja as dimensões, a base para o sucesso desse relacionamento está em pronunciar a palavra de Deus, porque ninguém pode ir com ela. Ou é a favor dela, ou é contra ela. E aí, quando você pronuncia a palavra de Deus, aquela pessoa que está do outro lado, aquela pessoa que faz parte desta relação, ela só tem duas coisas a fazer. Ou ela irá se aproximar cada vez mais de você por causa da palavra, ou irá então se afastar cada vez mais de você por não aceitar a palavra de Deus. Essa é uma propriedade da Bíblia, essa é uma propriedade também da palavra de Deus. Ela não só é eficaz, como ela também é cortante, e muitos aqui a resistem. E quando se há santificação, quando se deseja a santificação, parte-se do princípio que devemos viver na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Lá no versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Jugo, quando nós olhamos aqui para a palavra jugo, nós podemos também exemplificar, contextualizar com aquela canga que é colocada ali no dorso do boi. Num boi à direita, no outro boi à esquerda, e os dois bois são conduzidos a trabalhar. E nós podemos ver que aonde um vai, o outro tem que ir, porque aquele jugo está ligando um ao outro. E diga-se também que aquele que tiver mais força, supostamente irá dominar o outro. Esse é o grande problema do jugo. Um puxa para um lado, outro puxa para um lado. E um dos dois irá vencer com certeza a resistência do outro, subjugando o tal. Né? Nós podemos ver aqui que, em se tratando de sociedade, o que mais significa dizer para a sociedade nesse versículo 14, que é exatamente onde nós colocamos o nosso coração. Nós temos que ter um cuidado muito grande aonde está a nossa confiança, aonde está o nosso coração. E comunhão significa andar juntos. E o versículo diz, né, que sociedade tem a justiça com a injustiça. Onde está o coração na justiça? Onde está o coração na injustiça? Onde está o teu sentimento na justiça ou na injustiça? E ainda termina o versículo dizendo que comunhão tem a luz com as trevas. Eles não andam junto, a luz e as trevas não andam, não podem andar e nunca andarão junto, até mesmo pelo poder de Deus e pelo seu caráter. Deus é imutável, é santo, e ele não pode misturar-se com as trevas. A sua natureza não permite, o seu caráter também não. Lá no versículo 15, e que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Se não é Jesus, é Belial. E aqui nós podemos parafrasear. É demônio ou é Jesus? É malvado ou é Jesus? Se não é fiel, é infiel. O que a Bíblia vem me dizer aqui no versículo de número 15 é que não existe meio termo. Não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro. O próprio Senhor Jesus diz, como não és quente nem frio, eu vomitar-te-ei da minha boca. Quando, lá nas cartas do Apocalipse, quando Deus diz, vomitar-te-ei da minha boca, eu vomitar-te-ei, significa dizer que ele já esteve lá dentro, conheceu, e agora está em cima do muro, agora está morno. Não existe meio termo, ou se é fiel, ou se é infiel. E lá no versículo 16 diz a Bíblia, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários de Deus, vivete como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Aleluia! Deus habita no templo chamado homem, que aceita Jesus, vive uma vida de arrependimento e de mudança de atitude. O templo de Deus, através de uma consciência limpa, o templo, o santuário, aleluia,
Sabe quem é? Sou eu e é você. Ele não só habita, como ele também anda conosco, como ele também deve reinar, deve ser nosso imperador. A vontade de Deus deve imperar sobre a nossa. Aí então haverá santidade. E posso te dizer que isso não é fácil. Lá no versículo 17, diz a Bíblia, pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Quando olhamos aqui o versículo de número 17, dizendo, saí do meio deles, a Bíblia está fazendo uma exigência. Saí do meio deles. Aleluia. O Senhor Deus está falando aqui de uma maneira categórica, que essa deve ser a direção de todo cristão. Já quer dizer a palavra igreja, aqueles tirados para fora. Quando se sai lá do mundo, não se tem mais nada a ver lá com o mundo. Quando se sai do Egito, não temos mais nada a ver com o Egito. E aqui no versículo de número 17, a separação, a santidade é uma coisa exigida por Deus. Diz a palavra de Deus, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz e a santificação. Quando a Bíblia diz seguir a paz, eu posso te dizer que seguir a paz é alguma coisa que nós podemos tentar conseguir a paz com um, com outro, e certamente alguém irá nos odiar. Então, podemos assim dizer que a paz não é uma coisa tão possível assim, mas a santificação ela é exigida pelo Senhor. O Senhor exige santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Diz a palavra do Senhor que é isso que o Senhor requer. Aleluia. Daqueles que o buscam, daqueles que querem, daqueles que amam a Deus, deve ser separado para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A separação, a santificação é algo exigido da parte de Deus. Lá no versículo 18, eu serei por vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A promessa pela obediência, um pai exigente. Por que Deus requer a separação? Por que Deus requer a santidade? E aí eu venho te dizer que eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu e você carregamos dentro de nós a pessoa maravilhosa do Deus Espírito Santo. Como carregar um Deus tão divino, tão maravilhoso em nós e mesmo assim andarmos em pecado? Mesmo assim transgredirmos as leis do Senhor e andarmos em pecado. Como poderemos fazer isso se o próprio Deus habita dentro de nós, ou então quer habitar cada vez mais, com mais intensidade? A Bíblia diz em Gálatas 5, versos 17 e 18, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façamos o que queremos. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A diferença daqueles que são guiados pelo Espírito. E onde está o Espírito? Está dentro do homem, está dentro da consciência, está dentro da razão. É aquela voz tremenda, é aquela voz que nos domina, dizendo o que é certo, dizendo o que é errado. Lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, diz, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, vos santifique por completo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente, completamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está falando de espírito, alma e corpo. Todo o nosso corpo, sendo ele templo do Espírito Santo, deve ser guardado, deve ser conservado, deve ser ele, o nosso ser,
a nossa vida conduzida em santificação, porque dentro de nós quer habitar o Espírito de Deus. Aleluia. Em 1 Coríntios 6,19, diz a palavra do Senhor, como, vamos ler aqui, ou não sabeis que o nosso Espírito é santuário do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, não sois de vós mesmo. A Bíblia está dizendo, não sois de vós mesmo. Eu não faço mais o que quero, você, cristão, também não faz mais o que quer. E devemos buscar, desejar. Começando a desejar, nós encontraremos os meios para alcançarmos a santificação. E lá em 1 Coríntios 3,16 diz a Bíblia, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Eu e você somos santuários de Deus, e por ser santuários de Deus, é uma obrigação buscarmos a santidade, a separação, em todos os sentidos. É claro, ainda estamos aqui, ainda vivemos nesta terra corrompida, ainda vivemos em meio a situações corrompidas, mas nós temos que nos manter separados em santidade, porque dentro de nós habita o Deus Espírito Santo. Receba essa palavra, em nome de Jesus.